tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é sobre produção textual. Na aula passada de português, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura e uma interpretação sobre um conto de artimanha. E pedi também para que vocês pesquisassem o que é artimanha no dicionário. Espero que vocês tenham feito. Bom, dando sequência no nosso conteúdo, a prof trouxe na aula de hoje para que vocês façam, para que vocês elaborem um conto de artimanha. Vocês vão criar um conto de artimanha do jeitinho de vocês. A prof trouxe aqui um pouquinho do que é um conto de artimanha, para que vocês registrassem no caderno de vocês, tá? Eu vou fazer a leitura, então, do que eu passei para vocês, o que vai estar no caderno de vocês. Um conto de artimanha é uma narrativa curta, escrita em prosa, como se fosse uma conversa, baseada em uma situação rotineira. Então, baseado numa situação do dia a dia de vocês. Em anedotas. Que é isso? Mais uma palavrinha para que vocês vão no dicionário e pesquisem, certinho? E até no folclore. Então, ela é bem parecida, ela traz coisas do folclore também, tá? As personagens são brevemente retratadas. Então, brevemente é falado sobre os personagens. A linguagem é clara e concisa. Mais uma palavrinha para pesquisar no dicionário. A fim de que o leitor se envolva com os fatos narrados. O conto apresenta personagens que se valem de artimanha para levar vantagens em algumas situações. Agora vocês vão elaborar um conto de artimanha. Pense em algo bem interessante para escrever. Uma situação que você viveu ou que alguém lhe contou. Ou até uma situação que vocês vivenciaram, vocês viram. Não que aconteceu com vocês, mas vocês viram que aconteceu na frente de vocês. Certo? Com pessoas próximas ou uma situação qualquer. Elabore uma história bem criativa, tá? Então, essa história, ela tem que ter... Não é que ela é curta, que não vai ter menos linhas. Então, assim, eu quero que vocês tenham no mínimo 20 linhas dessa produção textual. Quero que vocês criem um título, lembrando que o título é no final. Então, primeiro vocês criam a história e depois, por último, vocês colocam o título. Porque às vezes no meio da história vai surgindo, ideias mais interessantes, e quando chega no final, às vezes o título que a gente tinha pensado nem é tão legal assim. Às vezes tem um título melhor ainda que surge no meio da história. Então deixa o título por último, tá? Lembrando que cada linha, escreveu numa linha tem o parágrafo. Escreve até o final, lembra do ponto final. Depois do ponto final, a nova linha tem que deixar o parágrafo e não pode pular linha no texto. A gente não pula linha que nem quando a gente faz a data, pule uma linha. Não pula linha. O texto é uma linha embaixo da outra, tá? Lembrando de todas as pontuações necessárias. Tá falando, né? Coloca os sinais, as pontuações todas do texto ali, tá bom? Depois que vocês fizerem a produção textual de vocês leiam, façam aquela leitura. Sempre que a gente escreve um texto, um bilhete, alguma produção, nós lemos de volta. Quando a gente lê, sempre tem algumas correções que tem que ser feitas. É natural, porque a cabeça da gente às vezes pensa mais rápido que a mão escrevendo, tá? Então, depois que vocês escreverem toda a produção textual, vocês leiam aquela história. Aí depois que vocês fizeram todas aquelas correções, vocês vão dar para alguém que vocês gostam corrigir também, ler, fazer a leitura desse conto, tá ok? Até porque vai ser um conto bem interessante de ler. Então, são essas dicas que a prof deu para vocês hoje, a nossa produção textual, então, um conto de artimanha, certinho? Espero que vocês gostem bastante de fazer, espero que vocês se envolvam bastante nessa aula. Quero que vocês comentem embaixo do vídeo o que vocês acharam de escrever esse conto de artimanha. Acharam legal, né? O que foi a artimanha que vocês escreveram? Qual foi a artimanha que foi usada?
Escreve para mim, quero ouvir um pouquinho, já que a gente não tá conseguindo se ver, né, pessoalmente. Escreve ali para mim saber um pouquinho o que vocês estão achando. O que vocês estão achando dessa aula? O que vocês estão achando dessa aula à distância, né? Eu espero os comentários de vocês, certinho? Uma excelente produção textual para vocês. Tudo de bom!